E aí pessoal, Vinícius aqui do FTV, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas dicas sobre o Hyatt, mais especificamente sobre o World of Hyatt, que é como é denominado o programa de fidelidade da rede de hotéis americana. Antes da gente efetivamente adentrar no conteúdo, eu vou pedir uma gentileza para vocês que gostam do conteúdo aqui do canal e que são entusiastas desse universo dos pontos, das milhas, que possam compartilhar os vídeos com amigos, com familiares, que possam ativar as notificações, porque isso ajuda muito a gente, faz o canal ganhar relevância e a gente, claro, consegue fornecer mais conteúdo para vocês. Então vamos lá, gente. Eu quero, antes de efetivamente comentar sobre uma ferramenta que eu entendo ser muito interessante, um recurso, melhor dizendo, em relação à rede Hyatt, eu quero falar um pouquinho, de uma forma geral, sobre o programa. Então esse é um dos melhores programas que a gente tem acesso. Ele não é tão grande quanto por exemplo, o IHG, quanto o Marriott. De toda forma, ele é muito forte na Europa, nos Estados Unidos principalmente. Ele tem várias marcas, cerca de 30 marcas próprias. Algumas estão na iminência de serem incluídas. De toda forma, convenhamos, atende a todos os bolsos, digamos assim, né? Tanto da rede mais simples, como por exemplo o Hyatt Place, como o Parque Hyatt, né? Então, ao longo desse nicho, digamos assim, a gente tem diversas opções. Então, para a gente obter status, o que a gente pode fazer, melhor dizendo? A gente tem que obter o requisito de noites, né? Então, para a gente obter o status inicial, não vou nem considerar, gente, o status de membro, né? Porque o status de membro, o simples fato de cadastrar uma conta no programa já dá acesso. Então, não vou levar em consideração. Então, a gente tem efetivamente, em relação a benefícios, o primeiro status, que é o status chamado Discovery, tá? Cujo requisito para obtenção são 10 noites anuais, ou então 10 mil pontos base. Só lembrando, é importante frisar, para cada dólar gasto, a gente obtém 5 pontos base. Então, nesse caso, para obter esse status com gasto, a gente teria que ter 2 mil dólares para obter os 10 mil pontos, tá? E para os status Explorist e Globalist, o princípio é o mesmo. Para a gente obter o status intermediário, que é o Explorist, a gente precisa ter 30 mil pontos base, 30 noites anuais ou 50 mil pontos base, tá? Ao passo que para obtenção do Globalist, que é o top tier da rede, que aliás é um dos melhores status em relação a hotéis, nós precisamos de 60 noites anuais e 100 mil pontos base. Há também o status que é o Lifetime Globalist, que é o status vitalício, mas a gente precisa de 1 milhão de pontos base, que são 200 mil dólares. Convenhamos, é um valor e tanto, né? Mas vamos lá, então, efetivamente eu quero comentar sobre um benefício que o simples fato de a gente ter o cadastro na rede de hotéis já tem acesso, que é o chamado Brand Explorer. Eu vou mostrar para vocês primeiro as marcas próprias do Hyatt. Vocês podem verificar que são cerca de 30, tá? Algumas delas, vocês podem notar, tem um asterisco na parte superior da logo, que é justamente porque ainda não foi incluído na rede. Então a gente tem aqui por volta de 30 marcas próprias, tá? O que faz com que a gente consiga, até se a gente for considerar lifetime, tá? Ou seja, só pode ser uma vez na vida. Então a gente consegue até 6 noites grátis. E eu vou explicar para vocês como funciona. Então, basicamente, o Hyatt Brand Explorer funciona da seguinte forma. Para cada hotel efetivamente que a gente conhece, a gente preenche um campo especificamente lá na rede de hotéis. Então, supondo que a gente fique na rede Andaz. A gente fique, por exemplo, no Hyatt Ziva. A gente fique também, por exemplo, no Dreams. Nós fiquemos também no Grand Hyatt. E por fim, a quinta noite a gente ficasse, por exemplo, no Hyatt Centric, tá? Quando a gente completa a quinta noite, aí não basta ser uma noite no mesmo hotel, tá, gente? Eu não posso ficar 5 noites, por exemplo, no Hyatt Place. Então, quando eu fico na quinta rede própria diferente, eu tenho, entre aspas, destravado um certificado de noite grátis. E aí eu posso resgatar em qualquer rede, em qualquer marca do hotel, da rede, aliás. Desde que, é importante frisar, seja um hotel de categoria 1 a 4. Por que que acontece? O Hyatt, ele tem uma tabela, entre aspas, variável, que vai oscilar naturalmente pela categoria do hotel, tá? Então,
existe o nível de 1 a 8. Tem algumas outras tabelas para resorts, mas eu não vou entrar no mérito desse vídeo agora, tá? Depois eu vou fazer inclusive um vídeo mais completo para a gente esmiuçar mais esses detalhes. De toda forma, quando a gente fala da tabela do Hyatt, eu vou mostrar inclusive aqui para vocês. Só um minutinho, vou pausar e já abro a tabela para vocês visualizarem. Ó, então eu tô aqui no site do Hyatt. Eu quero mostrar para vocês como funciona a tabela. A gente tem uma tabela off-peak, standard e peak, que basicamente é a tabela de baixa temporada, a tabela padrão e a tabela de alta temporada, tá? Então nós temos 8 categorias. Então a primeira categoria, por exemplo, olha só, nós temos 3.500 pontos na baixa temporada, 5.000 pontos na standard, que é a padrão, e por sua vez 6.500 pontos na de alta temporada, tá? Então se a gente ficar, por exemplo, no Hyatt Place, na categoria número 1, se for uma data de baixa temporada, a gente consegue verificar no site do Hyatt as datas, a gente vai pagar 3.500. Se for uma alta temporada, vai ser 6.500. E se for padrão, a gente vai pagar 5.000. Em contrapartida, se a gente for lá para uma categoria número 8, na off-peak são 35.000 pontos, na standard são 40.000 e na alta temporada são 45.000. Então, para esse tipo de rede não funciona o Brand Explorer, tá? Porque o Brand Explorer, ele vai da categoria 1 até a categoria 4, tá? Então, supondo hipoteticamente que a gente fosse para Roma e houvesse lá um hotel um Hyatt Regency, por exemplo, que tivesse na categoria 1 a 4. Então, caso a gente já tivesse ficado em 5 marcas diferentes, a gente já poderia destravar o primeiro benefício grátis, que seria justamente uma noite em um hotel de categoria 1 a 4 do Hyatt, da nossa escolha. Então, o que acontece? Se a gente considerar que o Hyatt tem cerca de 30 marcas, grosso modo, né, vamos imaginar que essas marcas faltantes já estejam incluídas no portfólio, né? Então a gente está fazendo uma conta rápida aqui, é simples a gente constatar que a gente teria até 6 noites grátis ao longo da vida toda, né? Então, a cada 5 marcas que a gente destravasse, a gente teria uma noite grátis. Então a gente tem 6 possibilidades, né? Então depois que a gente destrava essas 6 noites de categorias 1 a 4 na rede de hotel, a gente já não consegue mais, então não seria mais possível, tá? Não existe como fazer um outro cadastro, porque naturalmente vai estar vinculado com os dados da pessoa e não será possível. Então, basicamente, gente, nesse vídeo eu queria falar para vocês justamente sobre o Hyatt Brand Explorer. Depois, com calma, eu vou falar um pouco mais sobre o Hyatt, vamos falar inclusive sobre outras redes, sobre o IHG, sobre o Marriott, enfim. O Thiago já fez um vídeo sobre a Accor, né? E a gente vai fazer um comparativo sobre todas essas redes. Bom, enfim, espero que vocês tenham gostado. O conteúdo foi rápido, mas para comentar sobre esse recurso que... Isso, inclusive, é uma forma que a rede tem de instigar as pessoas a conhecerem marcas novas. Por que não, claro, incentivar as pessoas a gastarem nos hotéis? Porque sabem que ao ficarem em redes diferentes, de categorias diferentes, fazem com que as pessoas, além de conhecer a rede de hotel, tenham interesse de resgatar a noite grátis. Então, é uma relação de ganha-ganha. O hotel ganha e o membro também ganha. Tá bom, gente? Então, eu vou agradecer mais uma vez a vocês. Se eventualmente vocês gostarem do conteúdo, por favor, não deixem de compartilhar o conteúdo com os amigos. Lembrando que a gente tem um Close Friends, no qual a gente discute estratégias avançadas sobre esse universo dos pontos, seja estratégias de hotéis, de obtenção de descontos, até mesmo status challenge, status match, ou seja, o que é isso basicamente? É quando a gente dispõe de um determinado status de uma rede de hotel e a gente consegue solicitar um status de uma concorrente, digamos assim. Então vamos pegar um exemplo hipotético. Vamos imaginar que eu possuísse o cartão The Platinum Card emitido pelo Bradesco. O simples fato de eu ter esse cartão me dá o direito de obter um status intermediário na rede Hilton de hotéis, que é o status Gold. Esse status, inclusive, é suficiente para me garantir o café da manhã gratuito, tá? Salvo nos Estados Unidos, que é um crédito em dólares diariamente, tá? Mas não deixa de ser um benefício maravilhoso, porque a gente tem eventuais upgrades, a gente tem o early check-in, o late check-out, que nada mais é que o check-in antecipado, o check-out tardio. E aí, nesse exemplo hipotético que eu dei para vocês, eu poderia, por exemplo, utilizar esse status Gold na rede Hilton para solicitar uma equivalência de status de uma rede concorrente. Então, imaginemos, por exemplo, que o Hyatt, ou que o IHG, ou que o Marriott
tivesse com uma campanha vigente de equivalência. Então eu entraria no site da campanha, me inscreveria, informaria o meu número de membro, nesse caso do exemplo que eu dei do Hilton, e aí caso o programa concorrente avaliasse que eu poderia obter o status na rede específica, me concederia, e se for um status match, pura e simplesmente, ele me concede o status. Aí vai depender, claro, do status que eu estou utilizando como base para solicitar o match, né? Como também ele pode propor o chamado status challenge, tá? Grosso modo, o status challenge é o seguinte: a rede te dá o benefício, te dá o status equivalente, em contrapartida solicita que você cumpra um determinado requisito. Então vamos imaginar que eu fizesse o status com o Hyatt para obter, supondo o status Explorer, que é o status intermediário, utilizando o Gold como referência. Aí o Hyatt poderia falar o seguinte: olha, você tem 90 dias para ficar, supondo, 5 noites, tá? Cada regra vai ter a sua... Cada campanha, aliás, vai ter a sua regra. Mas é só para vocês entenderem basicamente como funciona. Então, se o simples fato de eu conseguir o status match, no caso, ou challenge, aliás, já vai me dar o status. Então, se eu tivesse na iminência de fazer uma viagem e ficasse, por exemplo, no Hyatt, eu já teria benefícios. Então, eventualmente, o check-in antecipado, o estacionamento gratuito a depender do status. E aí, supondo que eu não ficasse as noites para cumprir o pré-requisito, eu perderia esse status depois de período de vigência, que poderia ser 3 meses, 6 meses, a depender da campanha em si. Mas caso eu conseguisse, por exemplo, cumprir o requisito de noites, imaginemos que fosse, sei lá, como eu dei o exemplo, 5 noites. Supondo que eu tenha ficado 5 noites, ou 8, enfim. Aí eu destravo um período adicional. Então, em vez de ficar os 3 meses com benefício naquela rede específica, eu ficaria, por exemplo, mais 1 ano, entendeu? Então, existe uma série de situações que a gente consegue se beneficiar das chamadas campanhas de status match e status challenge. Então, se vocês querem aprofundar sobre esse tema, não se esqueça que a gente tem um grupo, a gente tem consultorias customizadas e a gente está à disposição, inclusive, para fazer outros vídeos como esses, tá bom? Então, se vocês puderem dar feedback pra gente adaptando o conteúdo e vai customizando de acordo com o perfil da audiência, do nosso público. Tá bom, gente? Obrigado, um abraço.